Professor Flávio Pereira, vamos então falar um pouquinho, e eu estou até ansioso para entrar no assunto, sobre transcomunicação, que é exatamente esse fenômeno das pessoas que já se foram, daqueles que estão no além, se comunicarem conosco através do telefone. Tem incontáveis experiências que o professor Flávio estava me contando, através de gravação, através de rádio e de televisão. Aparece na televisão? Foram os alemães que batizaram esse assunto de transcomunicação, porque isso vem vindo desde o final da década 50, sempre por essas casualidades. Alguém está gravando um programa de rádio e de repente surgem vozes inteligentes. Atribui-se isso inicialmente a uma interferência de outra emissora. Então vão passando os anos, vão passando, e o fenômeno foi crescendo em complexidade. À medida que novas pessoas na Suécia, na Alemanha, na Itália, nos Estados Unidos e no Brasil, essas pessoas novos pesquisadores foram surgindo, o fenômeno foi evoluindo. De gravador passou para rádio, ondas curtas, depois passou para televisão, computador, telefonia. Tudo indica que, essa é a minha opinião pessoal, modesta, há um projeto transcendental no sentido de aproveitar a nossa eletrônica, a nossa tecnologia avançadíssima. Os satélites ainda não estão entrando nisso, hein? Eu fico pensando, quando a internet começar a funcionar, e já começou, não é? Essa rede, essas infovias que se chama, né? Você pega um computador aqui e assiste pega um jornal que está sendo feito nos Estados Unidos na mesma hora. De repente, os espíritos, esse projeto do além, os transcendentes, começam a interferir na nossa vida. Isso é seríssimo, é considerado na Alemanha, na Suécia, na Itália, como o próximo passo que a ciência vai dar na entrada no novo século. Aliás, é a ufologia de um lado e a transcomunicação de outro. Porque já apareceram na televisão, no Luxemburgo e na Alemanha, cenas de outros planetas, o planeta Marduk, por exemplo, que tem 3 sóis. Isso não está registrado na astronomia. E vem a voz de pessoas, de falecidos, espíritos, dizendo: tal coisa aconteceu assim, 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 o nosso objetivo é esse. Claro que um assunto dessa natureza, cabeludíssimo, não é? Você liga no canal 13, em vez de pegar o canal 13, pega um canal transcendental, não é? O Amauri do espaço, não é? Isso é muito sério, então a gente deve encarar essas coisas. Tem um caso aqui em São Paulo, professor, de uma senhora que perdeu 2 dos seus filhos e que está se comunicando com eles por telefone, tem conversado com eles por telefone. Fale um pouquinho da moça que vai aparecer no vídeo agora. Essa é uma pesquisadora italiana que felizmente não era nem engenheira nem cientista, porque aí ela assumiu sem fazer ideias preliminares. A dona Gabriela Alvisi já publicou mais de 5 livros em italiano. Ela perdeu a filha, teve um câncer durante um ano, uma menina lindíssima e muito católica, mas ouviu falar das gravações feitas na Alemanha e na Áustria. Transcomunicações. Então comprou um gravador, até acrescentou filtros e outras coisas que são desnecessárias, e começou a gravar a filha dela. E em torno do espírito da filha dela surgiram outros espíritos não identificados para ela. E falaram também. Falaram para ela. Essa gravação que foi apresentada faz parte de um acervo de dezenas e dezenas de áudios que ela fez nesse tempo todo. Nós temos a foto da moça que é filha da filha dela que motivou isto, né? Mas eu mesmo participei do primeiro laboratório brasileiro de transcomunicação de 76 a 82, com o meu amigo que já faleceu, um engenheiro húngaro, Jorge Marjari. Ele tinha perdido a esposa dele, apesar dele ser calvinista e, portanto, avesso a tudo que é coisa de espírito, etc. Mas ele comprou um gravador de terceira mão para mostrar que não se trata de parafernália eletrônica. Começou a gravar e o espírito da esposa dele não aparecia, mas vieram muitos espíritos gravando em todas as línguas conhecidas. Ele falava várias línguas, inclusive o Dr. Ademar de Barros,
que tinha sido chefe dele. Ele foi engenheiro economista do escritório do Dr. Ademar de Barros. Eu ouvi muitas vezes a voz do Dr. Ademar. Sabe, telespectador, é complicado você dizer essas coisas em poucas palavras, porque a gente está mexendo num mundo extraordinário. O que o Ademar de Barros teria dito nessas gravações, professor Flávio? O doutor Ademar de Barros, ele se referia com muito carinho a Dona Leonor, que viria a falecer depois disso, né? Às filhas e ao filho. Funciona isso? Você deixa um gravador isolado e vai dormir e deixa ele rodando? Não. O ideal é você estar com uma intenção uma intenção boa, uma intenção correta. Naturalmente, as pessoas que têm parentes falecidos, isso tudo faz parte. É um ritual? Não é ritual, mas quem gosta de vela, acende vela. Quem gosta de flor, põe a flor. Sim. Porque essas coisas vão... Mas liga o gravador e fique... Você liga o gravador, você diga... A nossa técnica era muito simples. Quando estávamos, o Dr. Jorge e eu, ele dava o nome dele e dizia em húngaro a hora e o dia e o mês. Mas devagar, porque as vozes se intercalam as palavras. Depois eu dizia o meu nome, em português, dava a minha hora, um minuto ou 2 minutos no máximo. Porque quando as vozes estão prontas e dispostas a gravar, não precisa ritual nenhum, elas vêm. E pelo telefone? Bom, pelo telefone eu não tive experiência nisso. Mas eu quero que o senhor me conte sobre a rádio, sobre o rádio, que você fica no dial, sobre a televisão, mas no próximo bloco eu preciso fazer um intervalo. Não saio daí, eu volto daqui a pouquinho. Espantado, falando em transcomunicação, vocês devem ter ficado muito curiosos com a nossa interrupção no bloco anterior. Está me contando aqui o Dr. Flávio que a transcomunicação já é praticada no Brasil bastante. Nós já temos várias obras, inclusive esta traduzida, não é? Mas esse livro é alemão. É alemão. Esse pesquisador Zenkowski, engenheiro eletrônico, professor de várias universidades da Alemanha, ele é o principal pesquisador no momento no mundo. Ele esteve no Brasil, inclusive há 2 anos atrás, fez uma conferência importantíssima aí, tentaram gravar, durante a conferência, gravaram algumas coisas transcendentes. Essa fotografia que nós estamos vendo é uma comunicação, uma transcomunicação por televisão. Onde é que está aquela foto, Flávio? É um registro casual que veio no meio de uma transmissão especial numa emissora, uma transemissora, a gente fala assim, né? Porque não se pode dar número nem nome por enquanto, né? E esta transemissora registrou algumas fotografias. Depois, posteriormente, se identificou o autor, o personagem que estava sendo fotografado. Isso já vem acontecendo, já... É um clérigo? É um clérigo. Francês? Suíço, que morto há uns 15 ou 20 anos. Aí apareceu esta foto na televisão. Foto na televisão. Que é exatamente a mesma foto. A mesma foto, né? Mas isso já é muito frequente no Luxemburgo, na Alemanha, na Itália, porque quando começa a se formar uma egrégora, quer dizer, um campo mental favorável a esses fenômenos, eles se multiplicam. Agora, a transcomunicação pelo rádio, o que é? É você ficar no dial de um bom rádio, você prospectando pelo dial pacientemente, com concentração, com inspiração, com fé. Até viram a voz? Não, geralmente se escolhe uma frequência branca, uma frequência que fica entre 2 emissoras, o que não é muito fácil porque as emissoras são muito coladas umas nas outras, não é? Então em frequência modulada talvez não funcione bem isso, mas em ondas curtas funcionava. Na Europa se pegava, por exemplo, um grande pesquisador chamado Raul Divi, ele colocava o dial entre a emissora de Viena e a emissora de Varsóvia, que tinha um espaço livre. Então, casualmente, ele começou a registrar naquela frequência vozes inteligentes. Quando ele percebeu isso, se estabeleceu um link, uma ligação entre o interesse dele e, evidentemente, a fonte. Isso que é importante, você admitir que isso não é casual, isso não são parasitas eletrônicos de rádio, não. Há uma inteligência por trás disso, e isso que está preocupando, no bom sentido, todos os grandes estudiosos
europeus que estão informados sobre isso, porque mostra uma intenção. E tudo que é intencional é muito importante, não é? Não é casual, não é um terremoto, não é um maremoto, não é uma estrela cadente. É uma atividade informática de comunicação que envolve a nossa aparelhagem. Pode envolver, de repente, a torre de transmissão da Bandeirantes. Pode envolver, daqui a pouco, um satélite artificial, porque eles podem pegar tudo. Deixa eu chamar a Madalena. Madalena, vem aqui um pouquinho. É evidente que é muito difícil você colocar no ar experiências brasileiras de transcomunicação, porque as pessoas não gostam. Mas a Madalena poderia... Sente-se aqui, Madalena, por favor. Não, fica aí, Flávio. Deixa ela sentar aqui. Eu queria só que a Madalena me contasse, omitindo naturalmente os nomes, dessa senhora que tem se transcomunicado com seus filhos por telefone. Não precisa citar nomes, a gente só quer valorizar essa informação ao telespectador, porque me parece que você convive com essa pessoa e ela tem... Como é que é? Ela já veio aqui, é uma senhora que perdeu 2 filhos há uns 10 anos. Estava desesperada, querendo se comunicar e aprendeu como fazer. Então, ela fala com eles pelo telefone, grampeou o telefone, pôs um grampo no telefone e de manhã, quando dá um sinalzinho assim, ela tira o fone e são os filhos. E eles falam, chamaram a mãe de cigana, acharam, né, que era bruxa, uma... né? Bruxa, é. Mamãe, você é uma bruxa. Trouxe aqui... Você conseguiu um contato conosco, é isso? Isso, e ainda pôs um gato, e o gato miava, e a mãe escutou o gato miando. E o que eles falam? Onde eles estão? O que eles falam para a mãe? Eles vão fazer cursos de vez em quando, fora, e dizem, essa semana nós não estamos aqui porque vamos fazer um curso fora. E localizam outras pessoas, eles estudam, 1001 coisas. Muito interessante o que ela conta. Isso é com frequência? Todos os dias? Não, segunda, quartas e sextas, no horário certo. Tem que ser aquele horário, eles marcam. E já apareceram na televisão também. Para ela? Mandaram que ela levantasse a televisão, que estava muito baixa. E ela botou a televisão mais alta e aí viu os filhos. E ela perdeu os filhos em condições adversas? Um foi desastre e o outro, eu não sei do que foi. Rapaz, já tem 18, um tem 18 anos e o outro tem 20. E ela já os vê, porque eles foram menores, 10 anos, né? Atrás. Ah, sim, eles faleceram há 10 anos atrás. É, e agora ela os vê já mocinhos. E tem amigos, diz que a vida é muito interessante. Do lado de lá. Do lado de lá. Dão conselhos sobre doenças, medicina e essas coisas todas. E eles estão num mundo mais evoluído? Eles estão no astral, mais evoluído. Mais evoluído. Mas eles saem e vão fazer cursos noutras, não sei se em outros planetas, né? E encontram pessoas. E vem muita gente perguntar, pedir para localizar a filha que já morreu. De Belo Horizonte vem muita gente, mesmo aqui de São Paulo, sabe? Obrigado, Madalena. Deixa eu continuar que eu vou terminar com o professor Flávio. Olha, a Madalena é nossa convidada num dos próximos programas para falar da sua experiência, que é muito interessante também. Eu vou deixar um suspense, assim vocês continuam ligadinhos no flash, não é? Eu perguntei se eles estavam, os meninos, num plano superior, enfim, se eles evoluíram, não é? Porque você dizia, Flávio, que a Terra é, no contexto do universo, uma preciosidade, pelo que se conhece, não é? É claro, por isso que esse Greenpeace e outros defensores da ecologia merecem o apoio de todo mundo, né? Porque precisa zelar pela nossa terra, né? Agora, Flávio, a transcomunicação é para qualquer um? A pessoa precisa ter um dom especial para poder conseguir se comunicar? Não, até a pessoa, muitos desses pesquisadores eram avessos, eram contrários a isso. Mas se diz que uma capacidade mediúnica, uma capacidade psicológica profunda favoreça. Agora, não é uma coisa de brincadeira, é algo que mexe, porque mexer com os nossos... sabe como é que os nossos espíritos diziam nas nossas gravações? Foi o doutor Ademar de Barros até aconteceu o seguinte, nós estávamos presentes, era a véspera do dia de finados, e uma senhora perguntou ao meu amigo Jorge, será que amanhã nós vamos visitar os
E não usa a palavra mortos porque eles detestam essa palavra, em qualquer língua que seja. Na Alemanha, na Suíça, eles não querem essa palavra. Que já se foram. Eles não querem. Porque somos mais vivos do que vocês pensam. Sempre diz isso. Wir leben, nós vivemos, não é? Sempre diz isso em alemão, inglês, francês, tudo isso. Querem nos convencer, isso é uma coisa interessante. Então, quando ela disse os nossos, o Ademar de Barro diz, os vossos próximos. Os vossos próximos. Nossos próximos. Ele, Ademar, vai reconstituir-se pela voz, né? Então, é claro que isso está mexendo com as religiões, evidente. Mas o Papa Paulo VI, né, que já morreu, ele deu a maior honraria da Igreja Católica, que é a medalha de São Gregório Magno, a um sueco que já faleceu também, Stevenson, Fredrik Jürgenson, porque este homem é que começou em 59 as gravações mais sistematicamente. O que é isso? É uma palavra da Igreja Católica. Aliás, você está aqui com um livro do Padre Brune, que é um francês que está deitando e rolando na Europa em matéria de transcomunicação. Bem, o nosso tempo terminou, infelizmente, né? O assunto é tão apaixonante, mas eu gostaria de contar com a sua presença, professor Flávio Pereira, em outras oportunidades aqui e deixar a nossa câmera, o nosso microfone em aberto para aqueles que tiveram experiências, porque o assunto é apaixonante. Nós estamos próximos do novo século, não é? E esse assunto é um assunto realmente que tem a ver com todas as previsões feitas por todos os videntes. Se nós formos analisar as previsões feitas por videntes importantes, sérios, respeitados, as aparições dos OVNIs, a transcomunicação, tudo tem muito a ver com esse final de século. Muito obrigado, professor Flávio. Muito obrigado pela participação e que o seu programa se transforme numa ponte de ligação com essa nova realidade, ufologia e transcomunicação, porque o Brasil é um país privilegiadíssimo para isso. Muito obrigado.